Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula de desenvolvimento de Node.js com o banco de dados MongoDB, no curso de desenvolvimento back-end com Node.js, aqui na Digital Innovation One. Eu sou o Henrique Schreiner, você pode entrar comigo através das redes sociais pelo @hmschreiner, para tirar qualquer dúvida que tu tiver aqui nessa aula, e também lá no canal no YouTube chamado SoulDev. Então, os objetivos da aula de hoje, né, a gente entender qual é a diferença entre SQL e NoSQL, conhecer o banco de dados MongoDB e também usar o Mongoose, né, para estruturar os dados da aplicação usando o MongoDB. Alguns requisitos básicos para que tu possa acompanhar essa aula, né, não ficar com nenhuma dúvida, é assistir ao curso de introdução ao Node.js com Express, né, que é uma aula que eu dou aqui também na Digital Innovation One. Né? Se você não tem conhecimento no Express, ou ainda não conhece, né, seria interessante assistir primeiro essa aula para poder entender melhor a estrutura que a gente tem do nosso projeto que a gente vai utilizar aqui e poder depois aplicar aí nos teus exercícios, no teu estudo pessoal. Ter conhecimentos básicos em SQL, né, como a gente vai falar do SQL e NoSQL, seria interessante tu entender já o que é o SQL, né? Familiaridade com os comandos do terminal, porque nós vamos usar o terminal para poder executar alguns comandos ali da nossa aplicação. Ter o Node, o NPM e o Docker instalado na máquina, né? O Docker, então, a gente vai usar para poder containerizar ali o nosso banco de dados, para a gente não precisar instalar o MongoDB. A gente vai usar, então, o Docker para poder criar isso para a gente. Então, vou falar sobre SQL e o NoSQL. Então, existem várias comparações aí no mercado, né, sobre essas duas ferramentas, né, sobre análise de desempenho, esse tipo de coisa. Né, todo mundo tenta comparar essas duas arquiteturas de banco de dados. Então, quando uma dessas arquiteturas é escolhida para ser usada em projeto, geralmente o pessoal leva em consideração a agilidade, né, a velocidade, né, que aquele banco tem para poder executar as operações. Né? Então, geralmente esse é o quesito que eles usam para poder escolher um ou outro. Então, há muitas opções de bancos de dados no SQL com diferentes funcionalidades que podem ser muito úteis. Né? Então, dependendo aí do teu projeto, das tuas necessidades, existem vários bancos no SQL que podem ou não, né, se adaptar a essa arquitetura do projeto ou às necessidades de acordo com o que tu estiver trabalhando. Então, só para dar uma revisada, né, sobre o que é o SQL, para depois a gente comparar o NoSQL, né, é a sigla para Structured Query Language, né, então, ou seja, linguagem de consulta estruturada. É uma linguagem de consulta a banco de dados relacionais, né? Executa comandos para criar, consultar, atualizar, excluir informações no banco de dados, né, o famoso CRUD, né, que a gente chama. E segue uma modelagem relacional, pelo fato de que todos os dados são guardados em tabelas. Né? Então a gente sabe que a gente tem aquela ligação entre os dados, né, e esses dados são guardados em tabelas. E, já então, passando para o NoSQL, né, o que é o NoSQL? O NoSQL é uma sigla para Not Only SQL, então não apenas SQL, né, então ele não usa só o SQL para para executar as operações, né, embora alguns bancos de dados usem o SQL, né, mas também é usado o NoSQL porque não é só essa linguagem que é utilizada. É o termo utilizado para bancos de dados não relacionais de alto desempenho, onde geralmente não é utilizado o SQL como linguagem de consulta. Né? Foi como eu comentei, ela pode ser utilizada, mas na maioria das vezes ela não é a linguagem principal. Foi criado para ter uma performance melhor e uma escalabilidade mais horizontal. Né? A gente vai ver depois que o SQL não é muito bom em escalabilidade horizontal e o NoSQL veio para contribuir nessa questão de desempenho. Então vamos ver agora alguns tipos de banco de dados no SQL. Né? Então a gente tem do tipo documento, que os dados são armazenados como documentos, né, como o nome já diz. Podem ser descritos como dados no formato de chave e valor, como o padrão JSON, né, que a gente conhece aquele arquivo JSON, né, que tem
a chave, né, ou o nome daquele campo e o valor atribuído para ele. Então, a maioria desse tipo de banco de dados é nesse formato de documento, né? Então, aqui a gente tem o SQL em tabelas. Esse aqui, chave e valor, seria aqui o value, né? Aqui o value, né? Então, aqui do valor e o valor em si. E os documentos, né? Um do lado do outro. Então, tem um tipo colunas, né? Que os dados são armazenados em linhas particulares de tabela no disco. Suporta várias linhas e colunas, bem como subcolunas, né? Então, lá no documento a gente tinha como exemplo o MongoDB. Aqui em coluna a gente tem como exemplo de banco de dados o Cassandra, né? Que usa esse modelo de colunas. Então, a gente passa para o tipo de banco de dados que utiliza grafos, né? Que os dados são armazenados na forma de grafos, vértices e arestas, né? Então, aqui a gente tem como exemplo o Neo4j, né? O Neo4j, né? O nome do banco que usa essa estrutura. E a gente tem os tipos de bancos de chave e valor, que suporta mais carga de dados. O conceito é que um determinado valor seja acessado através de uma chave identificadora única, né? Que então o banco RIAC, né? Ele usa essa estrutura. Então, resumindo tudo que a gente viu, né, sobre o NoSQL e o SQL e NoSQL, né, que o SQL que se baseia no fato de que todos os dados sejam guardados em tabelas, né, então o SQL ele usa a estrutura de tabela para poder guardar os dados. No NoSQL não se aplica o conceito de esquema, uma chave de valor é que é utilizada para recuperar valores, conjunto de colunas ou documentos. Então, essas são as principais diferenças, né, que a gente viu aqui agora. Então, a gente vai fazer uma comparação entre o SQL e o NoSQL, né, propriamente dito. Então, o NoSQL agrupa toda a informação e aguarda no mesmo registro, né, então a gente não tem várias tabelas, como nós temos no SQL, com subpartes daquela informação, geralmente eles são guardados no mesmo lugar, no mesmo documento. No SQL você precisa ter o relacionamento entre várias tabelas para ter informação, né? A gente chama de entidade de relacionamento, né? Como, por exemplo, ter a tabela de usuários e ter a tabela de endereços, e essas tabelas terem uma ligação, né? Ter um relacionamento para poder buscar a informação completa, né? Então aqui a gente tem as principais diferenças aqui entre as nomenclaturas, né? Então lá no SQL a gente tem como nome banco de dados, né, seria o database, e no Mongo também a gente tem um database, né? Então lá no SQL a gente tem tables, as tabelas, e no NoSQL a gente tem collections, né, ou as coleções. No SQL a gente tem rows, né, que são as linhas de cada tabela, e no NoSQL a gente tem o documents, né, que é em formato JSON, né, que é como se fosse um JSON, né? E no SQL, enquanto nós temos columns, no NoSQL nós temos fields, né, que são os campos, então, dentro dos documentos, né, desses documentos. O SQL tem certa dificuldade em conciliar a demanda por escalabilidade, né, então, por isso que o NoSQL veio para suprir essa demanda, né, de ter essa demanda de escalabilidade, né? No NoSQL deve-se levar em consideração a modelagem do sistema, né? Então, a gente não passa a usar o NoSQL para tudo, né? A gente precisa analisar o projeto e ver se é realmente interessante a gente usar essa arquitetura de projeto para projeto. O ponto forte do SQL é quanto à consistência das informações, né? Então, um ponto a favor que a gente daria para o SQL em relação ao NoSQL é tu ter os dados ali com certa consistência, né? O NoSQL garante o último valor atualizado, se não for realizada nenhuma atualização antes da consulta, né? Então, o NoSQL ele nos devolve o último valor atualizado daquele registro, né? Se naquele meio tempo não for feita nenhuma atualização. E quanto à segurança, né, que geralmente é um dos fatores que a gente mais se preocupa, né, independente de projeto e arquitetura, os dois estão suscetíveis a ataques, né, então provavelmente
a gente vai precisar ter alguns outros cuidados, né, nessa questão de segurança, porque eles não têm essa vantagem de segurança entre um e outro, né, então todos eles são suscetíveis a ataques, né, independente da arquitetura que eles tiverem. E então, provavelmente deve estar se perguntando, tá, e agora? A gente vai usar SQL ou não SQL no projeto? Como é que a gente faz para fazer essa escolha, né, de qual banco de dados e qual arquitetura a gente vai usar? Então, no NoSQL, ele tem muitas vantagens, né, para ser utilizado, mas não, como eu falei antes, não é preciso utilizar ele em todas as situações, né? Vai ter que ser analisado onde é interessante a gente usar essa arquitetura no nosso projeto. Em muitos sistemas, né, você pode até deve usar o modelo relacional. Né? Então, na maioria dos casos, é interessante usar o SQL, modelo relacional, e o NoSQL é mais indicado para aqueles sistemas que tenham necessidades maiores de armazenamento e desempenho. O mais comum, né, dos projetos e dos projetos que eu já trabalhei, né, particularmente, eles geralmente usam essa arquitetura, né, de usar tanto o SQL como o NoSQL e assim ter uma arquitetura híbrida, né, e usando então o melhor dessas duas estruturas, desses dois bancos de dados.